Dragsters Top Fuel tem a mesma potência de 12 carros de Fórmula 1, bebem combustível como um 747 na decolagem e experimentam a mesma força G dos astronautas em ônibus espaciais. Toda essa força exige que os pneus sejam muito especiais para levar o carro de 0 a quase 515 km por hora em menos de 4 segundos. Mas como esses pneus ajudam os dragsters a alcançar 4G/2 sob aceleração? Por que eles enrugam desse jeito e como os dragsters alcançam velocidades incríveis? Tudo isso agora. Nós conhecemos a receita padrão para andar muito rápido, bastante potência, peso mínimo e muita aderência. Dragsters Top Fuel são a categoria mais rápida nas provas de arrancada e levam cada um desses fatores ao extremo, e é por isso que eles são as máquinas que aceleram mais rápido no mundo. Os dragsters usam blocos de motor Chrysler Hemi de 500 polegadas cúbicas com modificações extremas, com mais de 8 litros de cilindrada, são fortemente supercomprimidos, usam combustível especial e têm velas de ignição tão potentes que poderiam ser usadas como arcos de solda. Isso quer dizer que eles produzem em torno de 11.000 cavalos e bebem 11 galões ou 50 litros de combustível numa arrancada. Queimar esse combustível produz tanto barulho que 2 carros foram medidos uma vez com 2,3 graus na escala Richter. Os motores são tão exigidos que precisam ser remontados a cada arrancada, substituir componentes como pistões, bielas, rolamentos e o virabrequim. Incrivelmente, as equipes conseguem fazer isso em menos de 2 horas entre as disputas. Então, por que os pneus dobram na largada? Eles são chamados de slicks de parede ondulada e são enchidos com pressão muito baixa para aumentar a aderência. Com algo em torno de 7,5 psi, ou meio bar, o pneu se agacha quando é aplicado o torque do motor na partida, o que achata o fundo do pneu e aumenta a superfície de contato, melhorando a aderência e também a largada. O enrugamento reduz o torque instantâneo de início, mas faz com que a força seja aplicada gradativamente, reduzindo o escorregamento. Aplicar a força de forma progressiva proporciona mais tração, assim como uma aceleração progressiva num carro de corrida oferece melhor saída de curva quando comparado a pisar tudo de uma vez e derrapar. O encrespamento é um efeito colateral de grande redução no diâmetro do pneu. Normalmente é chamado de dobra do pneu e exige uma pressão de enchimento muito específica para obter a aderência ideal. A NHRA, que regula o esporte, estabelece a pressão mínima que as equipes podem usar, isso depois que algumas começaram a usar menos que 5 psi ou 0,3 bar, o que aumenta a superfície de contato e dá mais aderência, mas também pode provocar a explosão do pneu ou sua separação do ar a velocidades elevadas. O agachamento do pneu serve a outro propósito, já que reduz a relação de transmissão final do carro. Como o diâmetro do pneu diminui, a relação de transmissão é reduzida, algo como reduzir uma marcha. Isso proporciona melhor tração e aceleração na largada. Os pneus podem se comprimir em até 20 centímetros no diâmetro, reduzindo a relação em 20%. Ainda mais impressionante é como o pneu estica sob a ação da força centrífuga em altas velocidades. Você pode ver isso quando os pilotos fazem burnouts antes da arrancada. É chamado de inchaço e serve a alguns propósitos. De forma oposta ao agachamento, ele acontece quando o pneu estica em altas RPMs. Isso aumenta a relação de transmissão final do carro e leva a uma performance final melhor a altas velocidades. O agachamento e o inchaço fazem com que muitos dragsters Top Fuel usem apenas uma marcha e não precisem de câmbio. Os pilotos descrevem isso como estar sobre o pneu e é como mudar marchas. O inchaço do pneu também interfere na superfície de contato, a área do pneu que toca o chão, estreitando-a e reduzindo a resistência à rolagem do pneu. Graças ao seu tamanho e ao composto extremamente macio e aderente, isso pode ter um grande efeito a altas velocidades. Então, que composto é usado para os pneus? Dragsters usam um composto extremamente macio, bem mais que o composto mais macio da Fórmula 1, o que significa que eles geram maior aderência que um pneu mais duro e ganham temperatura bem mais rápido. De outras categorias, sabemos que compostos mais macios levam a mais aderência e performance, mas por quê? Bem, pneus produzem aderência por adesão, simplesmente é a força necessária para superar as interações químicas pegajosas entre o pneu e o solo. A borracha é usada nos pneus porque o composto pode se ajustar à superfície do piso absorvendo suas irregularidades. Isso aumenta a área de contato do pneu com o asfalto, permitindo que mais potência seja jogada sem deslizar. Contudo, isso significa que a borracha pode se soltar nessas rachaduras, porque os pneus mais macios não duram tanto, já que mais borracha é removida ao se aplicar força no pneu.
Esse alongamento da borracha cria efeitos de aquecimento à medida que as moléculas de borracha se esfregam umas nas outras, explicando por que os pneus mais macios esquentam mais rapidamente. O que leva à degradação do pneu, em que a borracha aquece muito e se desprende mais facilmente, levando ao desgaste rápido. Isso explica por que os fabricantes usam compostos bem mais macios que as demais categorias. Eles são usados apenas por 1/4 de milha a cada arrancada e apenas em linha reta, por isso podem ser extremamente macios para garantir a aderência ideal e, com isso, a aceleração. Se você ainda está assistindo, aproveite para seguir o canal Driver 61. Os dragsters fazem burnouts para levar os pneus à temperatura ideal e também para deixar uma camada de borracha quente e pegajosa na superfície da pista. Sem surpresas, os pneus são caros. Eles custam cerca de $900 cada um e duram apenas 8 arrancadas, o que significa dizer que percorrem poucos quilômetros antes de serem substituídos. Dragsters Top Fuel produzem até 10.000 Nm de torque, 10 vezes mais que a força do absurdo Porsche 919 Evo de que falamos em outro vídeo. Com todo esse torque, os pneus têm de estar presos ao aro para evitar que sejam simplesmente arrancados da roda na aceleração. Desde o início, os dragsters Top Fuel têm tração traseira e motor traseiro. Isso concentra a maior parte do peso sobre o eixo traseiro, gerando mais aderência. Também contam com asas largas e elevadas para aumentar a pressão vertical descendente a altas velocidades. No primeiro meio segundo de uma arrancada, a maior parte do downforce não vem das asas. Os dragsters usam os coletores de escapamento abertos. Eles são voltados para cima e, devido à velocidade e ao volume do ar sendo expelido, empurram o carro em direção à pista. Eles podem produzir até 500 kg de downforce, garantindo maior aderência para os primeiros metros. À medida que a velocidade aumenta durante a arrancada, a asa traseira produz mais e mais downforce, até 3.500 kg na velocidade máxima, o que é quase o dobro do que produz um Fórmula 1. A asa dianteira é usada basicamente para evitar que a frente do carro decole e torne a direção inútil. Também é por isso que os dragsters são tão compridos. Quanto mais longos, maior a alavanca da asa dianteira para neutralizar o torque das rodas traseiras. Se a asa dianteira tem maior efeito alavanca, as equipes podem preparar o carro com o menor ângulo da asa e reduzir o arrasto enquanto mantém as rodas dianteiras no solo. Há um fino equilíbrio entre a necessidade de downforce e o arrasto que ele produz, e essa decisão é tomada pela equipe conforme as condições do dia. Um fator importante para o bom ritmo já na partida é o sistema de embreagem, e nos dragsters ela é automatizada para ser liberada em vários estágios. O percentual em que a potência é liberada é pré-programado pelas equipes baseado nas condições do momento da arrancada. Devido à natureza variável da pista, os times esperam até o último momento para decidir o programa de embreagem. Pequenas alterações na umidade ou temperatura da pista podem alterar drasticamente o grip. Se ele é menor, os engenheiros selecionam um programa que libera a embreagem mais devagar, reduzindo o deslizamento. Se a pista tem mais aderência, os times podem ser mais agressivos com a liberação da embreagem e jogar mais potência de cara. Contudo, o segredo para uma boa largada é o timing. Demorar 1/10 de segundo a mais para liberar os freios pode alterar muito o tempo no fim da arrancada. O carro é impulsionado usando o freio por meio de uma borboleta atrás do volante. Ela segura o carro enquanto o piloto mantém certa aceleração. Quando as luzes se apagam, o piloto solta a borboleta e esmaga o acelerador. Como é possível fabricar um motor tão potente? Os dragsters Top Fuel chegam a 11.000 cavalos com a ajuda do nitrometano como combustível. Ele ajuda a liberar mais energia do que um combustível normal de competição. Não exige a mistura com o ar para combustão e é extremamente volátil. Normalmente é misturado com 10% de metanol para estabilizar o combustível e reduzir a possibilidade de explosões. As duas bobinas são usadas para provocar a ignição do combustível e produzem força até para serem usadas como arcos de solda. Essa fagulha extremamente potente é necessária para garantir que o combustível se queime. Se isso não acontecer, o combustível não queimado pode se acumular e provocar uma explosão capaz de rachar o bloco do motor. O motor tem um compressor de ar e uma bomba de combustível fortes o bastante para bombear 10 galões por segundo, cerca de 50 litros. Muito obrigado por assistir e se você gostou do vídeo, certamente vai gostar destes em que eu desvendo o estilo de condução de alguns pilotos famosos. Ou outros vídeos em que falamos da bela engenharia da Fórmula 1. Obrigado e nos vemos na próxima.